Boa noite a todos os irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos juntos nessa quarta-feira, dia 19 de agosto de 2020, quarta-feira de estudo bíblico. É muito bom ter você conosco aqui, nos acompanhando. Temos um estudo muito bom. Estamos encerrando, fechando a série sobre o mês de Efésios, sobre a carta de Paulo aos Efésios, uma das cartas do apóstolo Paulo em prisão, e tem sido momentos muito preciosos. Vale a pena você estar conosco. Nós hoje vamos falar sobre a oração, fechando um dos últimos temas do capítulo 6, e na próxima semana, na próxima quarta-feira, a gente vai estar fechando com a última parte dessa carta de Paulo aos Efésios. Então, eu peço que você compartilhe o conteúdo que você está assistindo agora. Nós vamos ter um louvor e em seguida nós estaremos com o estudo da Palavra de Deus. Quero reforçar, no próximo domingo, às 9 horas da manhã, teremos nosso culto presencial, assim como nós tivemos no domingo de Santa Ceia, foi um culto abençoado. Pastor Davi, reverendo Davi Dias, ministrou a palavra e também a ceia do Senhor, e no próximo domingo nós teremos 9 da manhã, o culto presencial também será transmitido. Então, mesmo que você esteja aí no grupo de risco, que você esteja impossibilitado de vir até o templo, você poderá, na sua casa, estar acompanhando com qualidade de som e imagem aí o culto desse próximo domingo, às 9 da manhã. E queremos também lembrar a nossa Vigília 2, Conectados. Ela está chegando no dia 28. Assim, também eu quero reforçar que na semana que vem nós teremos também 3 eventos importantes. Além da vigília no dia 28, teremos também, de forma online, o culto da família promovido pela SAF no dia 25. E no dia 27 teremos uma reunião de oração, um momento de reflexão diferente. Nós estaremos também sendo dirigidos pela SAF. Então, no dia 25 e 27, temos uma programação especial da SAF. Dia 25 da família, dia 27, uma programação também alusiva ao mês missionário de missões. E na sexta-feira, nossa vigília Conectados. Então, uma semana muito importante que nós vamos entrar e contamos com a participação, com a presença dos irmãos, a divulgação principalmente. Precisamos da ajuda dos irmãos, necessitamos da sua ajuda compartilhando. Se você ainda não curtiu, aí tem um botãozinho vermelho aqui no YouTube. Se ele estiver vermelho, você precisa clicar nele, inscreva-se, para que você possa estar recebendo todo o conteúdo que a igreja faz aqui no YouTube. Você possa estar recebendo aí no seu celular, vai sempre tocar uma mensagem. Então, peço também a sua ajuda. Também está aqui na parte de baixo da tela, você está vendo aí, aqui. Faça a sua oferta. Nós estamos disponibilizando a conta da igreja para você que queira fazer a sua oferta. Você pode estar fazendo através de transferência ou depósito bancário. Os dados da igreja estão aqui. Você pode fazer em qualquer agência da Caixa um depósito, ou também na Casa Lotérica, ou TED, fazendo uma transferência entre bancos para a conta da nossa igreja. Contribui com a obra do Senhor, colabore, nos ajude a continuar melhorando a qualidade e a manutenção do templo, das obras que precisam ser feitas, dos investimentos que precisam ser feitos pela igreja. Contamos com você. Deus te abençoe. Nós estaremos agora ouvindo um louvor e em seguida estaremos com o nosso estudo dessa noite de quarta-feira, dia 19 de agosto. Enquanto andei sozinho em meio à escuridão,
do meu ser. Meus passos mostram de onde vim, cego a procurar a direção. E eu perdido, pecador, me dobro ao sentir a tua graça sobre mim. Me derrama ao perceber tua majestade. Me faz ouvir a tua voz em meio à tempestade. Me leva a andar contigo sobre as águas. Eu vou te seguir, Tu és o meu refúgio, a minha salvação eu encontro em ti. Nada pode me afastar do teu amor. Eu não vou mais fugir, eu não vou mais olhar pra trás. Eu vou viver a tua vontade. E eu perdi, o pecador, me dobro ao sentir a tua graça sobre mim. Me derrama ao perceber tua majestade. Me faz ouvir a tua voz em meio à tempestade. Me leva a andar contigo sobre as águas. Eu vou te seguir. Me faz ouvir a tua voz em meio à tempestade. Me leva a andar contigo sobre as águas. Eu vou te seguir, Jesus. Faz algumas quartas-feiras que a gente interrompeu o estudo, né? Algumas programações aconteceram aí, mas nós estamos de volta e nós queremos estar trazendo aqui, atualizando, né? Nós já vimos tratando essa carta de Paulo aos Efésios, né, a importância dela, né, para a igreja, né? Não era uma carta especificamente à igreja aos Efésios, mas era uma carta muito geral, né, aos crentes que estivessem ao alcance dessa carta, né, dessa mensagem do apóstolo Paulo. Isso, de fato, impactou e trouxe uma necessidade urgente na igreja de buscar uma transformação, entender primeiro qual foi essa mensagem, que mensagem é essa que Paulo
está trazendo, que Paulo está colocando e apresentando, né, essa figura de Cristo, de Deus, escolhendo o seu povo, né, predestinando em amor, segundo o conselho da sua boa vontade, e ele avança explicando isso através, né, da salvação, como se deu, de quem parte essa ação, né? A gente observou isso no capítulo 2. Avançamos sobre questões da unidade da igreja, a importância da igreja estar avante e adiante com o mesmo alvo, o mesmo objetivo, e Paulo expressa isso falando da unidade, da importante unidade da igreja em Cristo. E depois ele vai falar da convivência, como nós precisamos conviver, qual é a forma de nos relacionarmos enquanto cristãos nessa sociedade, em família, na questão profissional, na questão de trabalho, e ele usa o princípio da submissão, da sujeição mútua, ou seja, todos se sujeitando, né? E assim demonstrando, obviamente, claramente, a importância que Cristo faz na vida de uma pessoa que é transformada por Cristo. Ela é diferente, ela produz diferença, e isso começa a notar-se pela forma como ela se relaciona em família, ela se relaciona com a comunidade cristã e também com as outras pessoas. E algo que marca aí no capítulo 5, é Paulo falando, né, a respeito dessa sujeição mútua. Isso é importante e é necessário ainda nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje. Mas vamos hoje, então, e aí nós falamos sobre o capítulo 6, onde Paulo agora começa a falar da batalha espiritual do cristão, e essa batalha espiritual ele vem municiando, né, mostrando através da figura de uma armadura, como o cristão ele precisa estar atento, primeiro, de que ele está vivendo uma batalha, existe uma guerra acontecendo, uma guerra espiritual acontecendo ao seu redor. Segundo, ele precisa entender que ele tem as armas necessárias e suficientes para poder combater essa guerra. E a gente observou essas peças, esses pedaços da armadura que o cristão possui, e fechamos falando sobre o que une essa armadura, o que dá essa armadura a desenvoltura, que é a oração, e é o que nós vamos fechar nessa questão da batalha espiritual com esses 3 últimos versículos, os versos 18, 19 e 20 de Efésios 6, que eu peço que você já deixe aberto aí diante de você. Vamos recorrer ao texto, e o texto diz o seguinte: orem no Espírito e em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como o que me cumpre fazer. Essa é a leitura desses 3 versículos. E a gente vai aqui caminhar, como tradicionalmente, aí, projetando para poder facilitar também a nossa compreensão. Então, a gente vai para essa última parte aqui dessa batalha espiritual, falando sobre a oração, que de fato é o complemento eficiente dessa armadura, é o que capacita o cristão. A gente vai falar sobre isso hoje, e é um assunto muito interessante, porque há algumas interpretações equivocadas a respeito da oração, como também há um desuso perigosíssimo também da oração. A introdução não vai nos mostrar, então, o que nós abordamos na última lição, no último estudo, em que nós falamos dessa necessidade de estar munido e saber usar essas peças dessa armadura. E a gente aprendeu também que a oração
né, Paulo fecha essa série da batalha espiritual, dessa armadura, falando sobre a necessidade da oração, o quanto isso é importante na vida de todos nós. Então a gente vai trazer aqui algumas definições interessantes, mas precisamos ter em mente essa percepção do que Paulo encerra a questão da batalha espiritual, falando justamente de algo fundamental na vida do cristão, que é a oração. Né? Fala do capacete da salvação, fala do escudo da fé, fala da couraça da justiça. Ele faz uma abordagem muito interessante e isso traz um peso, né? Você não pode pensar que essa batalha espiritual será vencida, vai ser enfrentada apenas com o que você entende, com a sua percepção a respeito dessa batalha. Né? Paulo deixa bem claro aqui que na oração é que está a preparação, é onde está a habilitação necessária para fazer uso e para colocar em prática toda essa ferramenta que Deus te dá espiritualmente para você enfrentar essa batalha tão terrível que é essa batalha espiritual que nós temos pela frente. Então, a gente vai tirar algumas coisas aqui interessantes, a gente vai ver que a oração mostra a realidade de que o cristão se encontra no mundo e em meio ao conflito espiritual, mas embora seja esse um fato verdadeiro e irrefutável, a verdade é que a oração nos mostra a realidade escatológica. Oramos para que logo o reino de Deus venha em toda a sua plenitude. Quando a oração é feita de forma correta, em nome de Jesus e conforme a vontade de Deus, né, ela invade os céus e traz bênçãos do mundo vindouro para a nossa sofrida realidade presente. E para obtermos o sucesso no conflito espiritual, esses princípios devem ser seguidos por todos que desejam viver vidas cristãs vitoriosas e agradáveis. Então, isso que Paulo aborda, né, que vai falar e que a gente traz aqui hoje a respeito da oração, é fundamental para a nossa caminhada. A compreensão de que vivemos aqui uma batalha espiritual. Dia a dia temos nossas lutas, a nossa jornada ela é complexa, todos nós temos inúmeras dificuldades pela frente, no caminho, e a gente precisa da oração para enfrentar essas adversidades. Às vezes a gente coloca um misticismo, né? Cria-se um misticismo em cima da oração. E aí vão procurar fulano de tal, a igreja de não sei quem lá, que tem fulano que ora, tem uma oração mais poderosa, quando na verdade não é essa a aplicação da oração. Não são as pessoas que detêm o poder da oração. Não são as pessoas que movem a oração, através da oração, que movem Deus. Então, felizmente, a gente acaba se deparando com conceitos equivocados a respeito da oração que vão levar fatalmente a um terrível engano. Porque a gente acaba colocando um poder, dando um poder místico à oração, e a gente, quando não acontece aquilo que nós oramos, a gente acaba se frustrando, porque a gente depositava toda a nossa confiança na oração. Então, o estudo de hoje vem nos apresentar essa necessidade, essa necessidade de compreendermos o que Deus quer de nós, né? E o que Paulo está apresentando, portanto, quando ele fala da necessidade de estarmos orando, a necessidade da igreja estar em oração. Então, é isso que nós vamos falar, e isso vai trazer para a gente
um entendimento muito importante a respeito desse quesito importante nessa armadura, né, que Deus nos concede, que é justamente a importante necessidade de estarmos vivendo uma vida de oração. O cristão precisa viver essa vida de oração sempre. Então, vou te mostrar aí o segundo slide. Nós temos aqui, ao participarmos da luta espiritual entre o reino das trevas e o reino do Filho do amor de Deus, temos que lembrar mais uma vez de cada uma das peças que devemos nos preparar para lutarmos ousadamente ao lado do nosso comandante maior, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então temos que usar a verdade, né? Então a gente vai ver aí cada peça do que nós já estudamos na última lição. Então temos que usar a verdade nessa batalha espiritual como um cinto, pois ela nos dá força que vem pela obediência à palavra. Lembrando ainda que, por meio da verdade da palavra, Jesus foi vitorioso contra Satanás. Usar a justiça como a couraça. Essa couraça é a justificação que nos capacita àquela conduta irrepreensível e inabalável diante de Deus, dos homens e do inimigo. Então, a gente vai vendo aí uma série de exposição sobre, né, as peças dessa armadura, né? O cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé. Então, tudo isso que vai nos municiar, que vai nos trazer os elementos necessários para enfrentar essa batalha tão horrenda, essa batalha espiritual, né? Capacete da salvação, né? A espada do Espírito, e temos também a questão da oração, né? Temos que usar a oração, né? E a proposta aqui, né, nessa mensagem que a gente traz é que de comparar realmente a oração como um azeite no que diz respeito a produzir, né, evitar o atrito, né? Trazer a habilidade necessária para conseguir vencer, para conseguir usar essas armas espirituais de uma forma a conseguir obter os resultados necessários nessa batalha espiritual. Então, é muito importante o cristão ele estar municiado de tudo isso, certeza da sua salvação, usar bem a palavra de Deus, a palavra da verdade, é muito importante, mas ele precisa também, principalmente, ele precisa estar habilitado na oração. Então, você tem aí o texto que nós lemos, é de Efésios 6, de 18 a 20, em que a gente vai usá-lo durante todo esse estudo. Então, repetindo aí, Paulo, né, o versículo 18, a orientação de Paulo: orem no Espírito em todas as ocasiões. Então, é um convite para fazer uso de uma arma que é extremamente eficiente. A oração é um complemento eficientíssimo para o cristão na batalha espiritual. A gente vai entender isso. Às vezes a gente se priva de usá-la. A gente não quer se comunicar com Deus. E a gente vai perceber que sem oração a gente começa a ter dificuldades na nossa vida, o que vai trazer fatalmente muitos distúrbios. Paulo mesmo vai nos apontar isso, né? Embora ele não tenha dito que a oração era uma das peças da armadura, mas ele fala da necessidade de tê-la, né? E aqui a gente traz a citação de John Stott. Ele vai dizer o seguinte: olha, equipar-nos com a armadura de Deus não é uma operação mecânica, é em si mesmo uma expressão da nossa dependência de Deus. Em outras palavras, denota a necessidade da oração. Além disso, é a oração no Espírito, induzida e guiada por Ele, assim como a palavra de Deus é a espada do Espírito, que Ele mesmo entrega. Deste modo, as Escrituras e a oração permanecem juntas,
como as duas armas principais que o Espírito coloca em nossas mãos. É muito interessante essa colocação do John Stott, porque traz para a gente uma responsabilidade, né? Não adianta achar que é o meu tempo de igreja que me faz ser um cristão melhor. Não é a minha experiência de vida que me faz um cristão melhor, especial. Não. Há uma necessidade profunda de uma vida em que haja a busca através das Escrituras, Deus falando conosco, e uma vida de oração que é a comunicação com Deus, é conversar com Deus. Então, o escritor John Stott deixa aqui essa colocação, né, que o Espírito de Deus coloca essas armas em nossas mãos, né, a palavra dele e a oração, a comunicação com Deus, como ferramentas indispensáveis para que nós possamos estar enfrentando essa batalha que é tão complexa, tão difícil, essa batalha espiritual, que Paulo vai abordar aqui para a gente aos Efésios. Então, quando nós lemos esses versos, a gente percebe que Paulo destaca de um modo especial a questão da oração, como um complemento, como após citar todas as armaduras, todas as peças dessa armadura, ele coloca a oração como algo a ser utilizado juntamente com essa armadura. Então, como a luta que nós enfrentamos, né, como essas batalhas, é uma batalha espiritual, uma batalha persistente, né, que ela não vai acabar agora, até a volta de Cristo para levar a sua igreja, teremos essa batalha. Então, é essencial de que vivamos em oração, e o próprio Jesus, a gente vai falar, é a figura central desse estudo com relação à oração, é quem incentiva e nos desafia a vivermos isso. Então, a gente exprime uma frase dessa lição de hoje, que somente o cristão que se utiliza da oração como um complemento eficiente obterá vitória no contexto do conflito espiritual. É uma frase, a gente resumir a nossa lição de hoje. Somente o cristão, somente o servo de Deus, que se utiliza, que está em continuamente contato com Deus, orando, falando com Ele, vai conseguir obter de fato vitória nessa batalha tão difícil, essa batalha espiritual. Negligenciar isso, negligenciar a oração é negligenciar falar com Deus. Então, falar com Deus é fundamental para a nossa vida. Precisamos entender e viver isso. Então, para nós termos a oração como um complemento eficiente, necessitamos fazer algumas observações. Primeiro, em primeiro lugar, observamos a oração no contexto do conflito espiritual. No Antigo Testamento, a gente traz aqui uma citação falando sobre a queda, do diabo. Então, você tem aqui Apocalipse vai trazer isso. No Antigo Testamento teve início com a rebelião de Satanás, e a queda do diabo foi metaforicamente descrita em Apocalipse 12, versos de 1 a 12. Texto que você pode conferir aí, nos ajuda nessa conferência, está em estudo bíblico, a gente precisa estar fazendo uso disso. Então você vai ter lá em Apocalipse 12, de 1 a 12, apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e com uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas dos céus, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz a um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali sustentassem durante 1260 dias. Houve então uma
guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado na terra, foi lançado fora. Ele é a grande serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Jesus Cristo, pois foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, que o acusava diante de nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Então você tem essa metáfora usada aqui em Apocalipse para falar sobre a questão da queda, né, de Satanás. E a gente tem em Gênesis, né, no capítulo 3, versículos de 1 a 20, a questão também da queda do homem, né, o pecado original, o pecado da desobediência, que levou, né, toda a raça humana a pecar em Adão. E a partir de então você tem o homem continuamente voltado-se contra Deus, contrariando as ordens de Deus, os desígnios de Deus, o que Deus queria, o que Deus exigia, e tudo isso contrariado, a morte espiritual que o homem sofreu o levou continuamente a sua carne a estar inclinada às obras, às suas próprias obras, e com isso está em inimizade com Deus. É uma questão que a gente vê claramente a partir do momento que Adão e Eva passam a fazer uso deste fruto. Então você tem aqui já uma questão de inimizade com relação do homem para com Deus. A gente vai caminhando aí. Assim a batalha espiritual se dá nos lugares celestiais, né? Como a gente observou aí no texto de Apocalipse, no capítulo 12, é uma batalha que acontece nas regiões celestiais. Embora algumas pessoas, a gente falou isso na última lição, na última semana, as pessoas tentam, né, fechar os olhos, né? Não, isso não acredito, isso aí é coisa de Hollywood. Mas sim, existe uma batalha acontecendo, né? E essa expressão usada aqui em Apocalipse nos leva a essa percepção. Então essa batalha também é relatada em Daniel, né, no profeta Daniel, no capítulo 10, versículos de 1 a 21, que você pode estar lendo, e você vai ver lá que tem uma batalha que o anjo do Senhor vai mandar uma resposta a Daniel, né, e não consegue chegar porque há uma batalha lá na região celestial com um dos demônios, né, e vai lá o arcanjo Miguel, né, intervindo, né, por ordem de Deus, e Daniel recebe, portanto, a sua bênção através daquela intervenção. Então você percebe ali, sem querer entrar no conflito escatológico, né, que isso pode produzir, mas Daniel ora incessantemente durante 2 semanas para que a resposta chegasse até ele, para que ele pudesse ter compreensão da visão que ele teve e interpretá-la. Então, no Antigo Testamento você já percebe essa questão da oração, a busca por essa resposta. Você tem, também não está escrito aqui, mas você tem também uma outra questão dessa busca incessante por uma resposta, através da oração, através do jejum, como Daniel fez. Você tem isso relatado também através de Davi, né? Quando o profeta Natan vai levar até ele, né, a acusação do que ele havia errado contra Deus, e havia dado esse juízo que ele precisava, que o filho dele morreria, né? O filho dele com Batseba, fruto do pecado, iria morrer. Então, o que acontece? Né? Davi fica ali uma semana orando e jejuando, né, pela vida daquela criança, querendo e pedindo a Deus que Deus viesse a salvá-la, mas Deus responde a oração de Davi, claramente de forma negativa, né? A criança morre, mas a resposta à oração de Davi foi dada. Davi, então mostra
Já no Antigo Testamento, o quanto que a oração era fundamental e era importante para o contexto espiritual, né? A batalha que já acontecia já desde o Antigo Testamento, então a necessidade que já se observava de buscar a Deus, de ouvir a vontade de Deus, por isso a necessidade tão urgente de estar orando ao Pai. Então, no Novo Testamento, a gente também vai encontrar isso. Vai encontrar a importância da oração, né? Vemos a oração na vida de Jesus, né? Então, você tem aí, eu deixei algumas palavras marcadas aí nas minhas anotações. Mesmo sendo Deus, buscou em oração. Quando realizou milagres, quando multiplicou os pães, ele também orou a Deus, dando graças. Clamou a Deus no Getsemane. Entregou-se ao Pai ali na cruz do Calvário. Ele orou também a Deus, né? A oração pedindo a Deus para que pudesse tomar o Espírito, né? Pai, em ti entrego o meu Espírito. Então você percebe que o próprio Cristo, o próprio Jesus, nos apresenta em todos os momentos sendo Deus. Se ele é Deus, para que ele precisa falar com Deus? Então fica aqui a demonstração de que o Filho se relaciona com o Pai, se relacionou aqui no seu ministério em oração. Em oração. Acima de tudo, Jesus é um exemplo de como precisamos, de que nós devemos e precisamos agir, da forma que nós precisamos agir nessa batalha espiritual. Também vemos na vida de Pedro, outro exemplo no Novo Testamento, né? O diabo usou Pedro para tentar Jesus, está lá, você vai ver na passagem de Mateus 16, Jesus fala, né, que o diabo estava requerendo Pedro, né, para se andar com ele. Então, depois da vinda do Espírito Santo, aí já no Pentecostes e tudo mais, no desenvolvimento do ministério de Pedro, você já percebe alguém que começa a ter uma intimidade, um contato maior com Deus, uma busca maior em oração com Deus. Pedro era tão usado por Deus e o seu relacionamento, você pega lá em Atos capítulo 3, ele subia para a oração da hora nona, das 3 da tarde, no templo. Então você vê uma pessoa que foi transformada através do ministério de Jesus, e Pedro pegou esse hábito de falar com Deus, de falar com o Senhor. Então você tem aí, no caso da ressurreição lá de Dorcas, né, que ele foi utilizado para ressuscitar Dorcas, Atos 9, 36 a 43, ele orou a Deus pedindo isso, e Deus interviu. Você tem também na questão em que ele está preso, né, e depois ele é liberto das cadeias ali de uma forma milagrosa, mas você também vê que, percebe também, a igreja estava orando por Pedro, para que Pedro fosse liberto ali das mãos de Herodes, e Deus assim fez, né? Deus livrou Pedro ali. Está aí aqui a referência em Atos 12, versículos de 1 a 17. Né? E na sua carta também ele faz essa orientação sobre a oração e sobre o valor, a necessidade. Está lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 7. Vamos ler essa referência? Aqui no estudo bíblico. 1 Pedro 3, versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Então, Pedro aí fala, dediquem-se à oração. No capítulo 4, versículo 7, desse mesmo livro, o fim de 4, 7 e 3, 7. Aliás, eu li o 4, 7. Agora, 3, 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sóbrios no convívio com suas mulheres e tratos com honra, com parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, você vê que Pedro também vai começar a abrir um leque, né? Também a respeito da questão da oração, né? Então ele fala como é importante, né? Perceba como que Paulo e Pedro acabam estando em sintonia no quesito da comunhão
uns com os outros, né? Ele fala assim para tratar bem as esposas, né? Falando aos maridos, para que as orações não sejam interrompidas, ou seja, Deus não ouve a oração em conflito, né? É, resolva seus problemas, né? Para falar com Deus, né? Agir com passividade, agir com mansidão, e isso vai nos leva a ter uma vida de comunhão com Deus, porque Deus não quer que o cristão viva num conflito, principalmente familiar. Então, é interessante essa abordagem de Pedro, dizendo a forma de proceder o marido para com a esposa, para que as suas orações não sejam interrompidas. Outro personagem também no Novo Testamento é o próprio apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo também vai ser um personagem importante nesse quesito de oração, né? Nas suas cartas Tessalonicenses, aos Coríntios, ele sempre falando, né, aos Colossenses também, da questão de estar de joelhos, de estar em oração pela igreja. Então, Paulo é uma outra figura no Novo Testamento que nos exemplifica isso, a gente vai ver mais à frente, né? Vamos falar agora especificamente da questão de Jesus, né, que é o segundo ponto. Precisamos observar especificamente a oração na vida de Jesus. Então, além do que a gente viu dos exemplos, a gente já tinha citado, né, o Evangelho de Lucas é chamado também como o Evangelho da oração. Então, há 3 aspectos aqui, na vida de Jesus, que demonstram o valor que Jesus empunhava, Jesus dava à oração. Vejamos. O primeiro aspecto aqui registra a vida de oração do próprio Jesus. Então, você tem aqui em Lucas uma infinidade de textos falando sobre Jesus e a sua vida de oração. Então, 7 dessas ocasiões são registradas apenas por Lucas e mostram Jesus orando antes de cada momento decisivo do seu ministério. Então, tudo que Jesus ia fazer na sua vida, ele usava a oração. Tudo que Jesus ia fazer no seu ministério, ele usava a oração. Segundo aspecto, registra os ensinamentos de Jesus sobre a importância da oração. Então, você tem aqui mais umas passagens a respeito disso. Você tem aqui Lucas 20, 45 a 47, que é uma advertência sobre o tipo e a motivação inadequada de oração. E, além disso, temos o seu maior ensino quando instruiu os discípulos a orarem corretamente a oração, como os discípulos precisavam orar. Jesus, então, faz isso ao segundo registro, é que ele dava, né, ele tinha uma vida de oração, em primeiro lugar. Segundo, ele dava muita importância à questão da oração, tá? Jesus valorizava isso e mostrou isso aos seus discípulos, que isso de fato é importante. O terceiro aspecto registra o encorajamento que Jesus deu aos seus discípulos para que orassem de forma contínua. Também estão aí as passagens do Evangelho de Lucas. E também precisa se destacar que Jesus orou para ver qual era o lugar que proclamaria a mensagem do reino. Texto que está lá em Marcos, no capítulo 1, versículos de 35 a 39. Então, você tem em Cristo um modelo de oração, de busca, de falar com o Pai, de entender a vontade do Pai, de buscar saber o que Deus queria. Jesus dava ações de graças ao Pai antes das refeições. Então, Jesus nos dá ensinamentos preciosos sobre a oração, e você vê pessoas com muito tempo de igreja que acham que elas não precisam mais orar, que Deus já sabe o que vai acontecer, o que precisa ser feito. Eu não vou orar. Se o próprio Jesus, que sabia que o seu ministério culminaria na morte de cruz, ele mesmo se entregou, né, para o matadouro, todavia, ainda assim, em todos esses momentos, ele perguntava a Deus, ele falava ao Pai, né, o que, Pai, eu preciso fazer, o que eu preciso, como que eu vou enfrentar a angústia no Getsemane, se possível, passe de mim este cálice. Então, Jesus
dava importância à oração, Jesus estimulava uma vida de oração, Jesus dava graças a Deus, Jesus falava com o Pai em particular. Tem orações de Jesus que não estão descritas, obviamente, em nenhum dos evangelhos, mas o que está descrito mostra alguém em contato constante e busca incessante por Deus, e sendo Deus, né, ele fez uso dessa comunicação para ensinar-nos, para nos mostrar o quão importante é ter uma prática, uma vida de oração. O cristão precisa viver e exercitar essa vida de oração em todo o tempo. Em terceiro lugar, a gente observa a oração também na vida de Paulo, um outro personagem que a gente quer trazer aqui, que é o apóstolo Paulo. Da mesma forma que Jesus e os outros discípulos dedicaram-se à oração, Paulo também reconheceu e também assim o fez. Então você tem aí as cartas em que ele escreve, em que ele faz as suas orações, intercedendo por essas igrejas, entendendo que ele precisava estar intercedendo e orando por elas para que o ministério se desenvolvesse. Então, um outro ponto interessante quando a gente olha aqui a vida de oração de Paulo, é a vida de quem, é a oração de quem se importa com a obra. Quem se importa com a obra, ora por ela. Quem se importa com o trabalho de Deus, ora por ele, ora pelo trabalho que está sendo desenvolvido. Paulo era um evangelista, Paulo era um plantador de igreja, Paulo era um sistematizador e Paulo era alguém que também orava. Ele não apenas desenhava teorias e colocava ali, olha, faça isso, evangelize aqui, eu quero agora que você vá lá. Não, mas Paulo também orava pelos trabalhos que estavam sendo realizados. O cristão, ele precisa fazer uso dessa ferramenta. Ele evangeliza falando do amor de Deus, nós fazemos estratégias, mas nós também precisamos estar tendo e buscando uma vida de constante oração pelos campos missionários, pelos campos que nós fazemos missões aqui, para que Deus abra portas, para que Deus fortaleça os novos convertidos. A vida de oração de Paulo nos inspira a vivenciarmos e praticarmos isso enquanto igreja, orando pelos trabalhos, pelos campos de missões. Em quarto lugar, observamos que a oração torna-se eficiente quando ela é feita de forma constante. Nós vemos aí no versículo 18. Nós vamos ver alguns aspectos dentro desse versículo 18. Primeiro, Paulo fala que é com toda oração e súplica. Então, devemos observar aqui a definição dessas palavras. Oração é comunicação com Deus. Súplica são os apelos ou as petições pedindo ajuda divina. Mesmo com todas as peças da armadura, o cristão sábio nunca deixará de fora, né? Nunca prescindirá da oração e da súplica. Essas são as duas maneiras importantes de colocarmos nossas petições diante de Deus e expressarmos a nossa dependência. Então, ponto interessante e fundamental é a oração e súplica. Apelar a Deus, né? Pedir o favor de Deus. Senhor, tenha misericórdia. Mas é suplicar mesmo. É pedir a Deus, Senhor, eu preciso de uma forma urgente disso. Preciso de uma resposta urgente. Paulo fala de orar em todo o tempo. Então, assim, amados, assim armados, né, e confiando no Senhor, devemos desenvolver o hábito da oração constante. A gente tem um exemplo de Jesus aqui, Lucas 21, 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Assim, a nossa atenção deve estar voltada continuamente para o desenvolvimento da batalha. Mesmo sem ficarmos temerosos em relação à força do inimigo e seus ataques, devemos ficar em constante vigilância. Orar em todo o tempo, em outras palavras, é desenvolver uma vida de oração. E aqui eu trago uma pergunta de cunho pessoal a você. Como você tem desenvolvido a sua vida de oração?
Você se considera uma pessoa que ora todo o tempo ou você ora apenas quando o calo está doendo no seu pé? Quando você está com a sua vida em risco? Ou quando a sua família está passando por necessidade? Ou você ora quando está tudo bem e quando não está tudo bem? Né? A gente citou Daniel aqui, a palavra de Deus nos diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, e não era aquela oração do café da manhã, almoço e janta. Né? Daniel fazia orações, em média de 2 horas e meia, 3 horas de oração. Daniel tinha uma vida de oração. É claro que eu não estou aqui dizendo que você tem que ter 3 horas e meia de oração, como Daniel tinha, 3 horas de oração, mas você precisa ter um contato de oração com esse Deus. A gente vai ver aqui à frente o que isso significa. Então, Paulo também nos fala da questão de orar no Espírito. Então, essa expressão tem 2 interpretações, é interessante aqui. Você que assiste o estudo bíblico já não vai ter dúvida nessa questão. Quando fala oração no Espírito, como está escrito com E minúsculo, né, abre margem para 2 interpretações. A primeira, né, orando como aprendemos do Espírito Santo, de acordo com a vontade do Senhor. E a segunda ideia, interpretação aqui, orando no Espírito, né, na questão da letra minúscula, significando a oração sincera de coração. Né? Está orando em Espírito, aquela oração em que você está compungido, em que você está reflexo, né? Você está em reflexão contínua e aquilo ali é como se fosse o caldo que se espreme da angústia do seu coração, do desejo do seu coração. Essa é aquela, não é acho que a gente chama de oração fervorosa, né? Mas é aquela oração fervorosa que eu digo, né? No sentido que a gente conhece hoje, né? Não é aquela oração da exaltação, né? Mas é aquela oração em que você exprime um desejo do seu coração, mas é que você sente aquele aperto, mas que você retira do fundo da sua alma, né? Aquele pedido, aquela colocação, aquela palavra em que você quer direcionar para Deus e dizer, Senhor, o Senhor conhece o fundo do meu coração e o Senhor sabe que eu estou enfrentando. Então, essa oração no Espírito é como se fosse a oração sincera das orações, né? Digamos aqui sim. Então, essa oração produz uma sintonia. É uma oração de sintonia com Deus. Você fala assim, não estou entendendo, né? O que é oração no Espírito? Então, é a oração da sintonia mesmo. É a oração em que você não tem bloqueios. Eu não sei o que dizer. Você não precisa ter palavras para dizer. Você não precisa procurar palavras corretas. É um nível de intimidade, de contato. Você sabe que Deus, você está falando, que Deus está ouvindo. Mesmo que às vezes você não expresse com sua boca, mas o seu espírito, você está com o coração compungido, voltado de tal forma para Deus que se você está conjugando, eu estou falando um português bonito, eu não estou falando português bonito. Aí eu estou falando palavras bonitas, eu não estou falando palavras bonitas. Isso não importa, porque o que você está falando, você tem certeza de que você está falando para Deus e você também tem a certeza de que Deus está ouvindo. Isso é uma sintonia, né? Não é a altura que você entona a sua voz ou as palavras que você conheceu no dicionário e queira dirigi-las a Deus, de forma alguma. Mas é a certeza de que você está falando com Deus e de que Ele está te ouvindo. E isso é oração no Espírito. E isso traz realmente uma diferença na nossa vida. Produz uma diferença. Orando e vigiando com toda perseverança e súplica. Então, vigiando com perseverança sugere uma atitude de dedicação incansável à oração. Então, Jesus, mais uma vez, a gente traz a citação: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quando suplicamos, derramamos o nosso coração diante do Senhor e Ele percebe a sinceridade daquilo que pedimos. Essa oração de perseverança é aquela oração que você faz de forma contínua,
mesmo quando você está caminhando na rua, você está em contato com Deus, está falando com Deus, está buscando, você tem um objetivo em mente e seu pedido, seu pensamento, o seu coração está inclinado para aquilo. É uma oração incansável. Você não importa quantos anos eu vou orar por isso, quanto tempo eu vou pedir, eu vou pedir. Né? E Jesus a gente traz essa exemplificação de Jesus ao dizer que o Espírito ele está pronto, mas a carne é fraca. Então, pedir de forma incessante nos leva a enfrentarmos essa carne fraca e ousarmos esse espírito. Orando por todos os santos. Então é um exercício, não é uma oração só por mim. Eu oro pelos meus irmãos, eu oro pela minha igreja, eu oro pelo presidente da minha sociedade, eu oro pela igreja vizinha, eu estou em constante oração e eu oro pelos servos de Deus. Paulo nos ensina isso, está lá em Colossenses 1,13, a necessidade de estarmos intercedendo pelos servos de Deus. Eu até grafei aqui, às vezes a gente faz uma oração egoísta, né? Só penso em mim. Senhor, resolva o meu problema. E eu não consigo orar pelas pessoas que estão ao meu entorno e que eu sei quais são os pedidos de oração. Quinto lugar, observemos que a oração torna-se eficiente quando ela é intercessora. Isso também é um ponto interessante. Para essa oração, que deve ser feita por todos os cristãos, precisamos observar alguns detalhes. Primeiro, Deus quer intercessores. Você vai pegar lá Isaías 59:16. Você tem aí, vamos lá, estudo bíblico é igual a escola bíblica dominical. Tem que folhear a Bíblia, senão 59:16. Ele viu que não houve ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. Então, seu braço ele trouxe livramento, a sua justiça deu-lhe apoio. Então, Deus quer intercessores. Segundo, o Espírito Santo é o nosso intercessor, Romanos 26:27. Em terceiro lugar, o Senhor Jesus é quem é o nosso intercessor. Então, a gente vai vendo aí, em todos esses exemplos, né? Aqui em Romanos, né? Paulo fala que a gente não sabe orar como convém, né? E o Espírito intercede por nós com pedidos inexprimíveis, né? Eu falo para você, por mais que você busque aqui na expressões teológicas para você falar gemidos inexprimíveis feitos pelo Espírito Santo por nós, não há palavras que você possa achar possa mensurar o nível de intercessão que o Espírito Santo faz por você diante do Pai. Mas é preciso entender que ele o faz, né? E que nós não sabemos orar de forma como se convém a orar. Em quarto lugar, a intercessão deve ser feita em favor daqueles que proclamam o Evangelho. Por isso, Paulo pediu especificamente que orassem por ele, que mesmo em cadeias era um embaixador de Cristo. Então, Paulo vai falar que essa prisão lhe proporcionou pregar o Evangelho. Então, é importante que oremos, que intercedemos em favor daqueles que proclamam o Evangelho. O pastor da sua igreja que prega o Evangelho, o missionário que está lá no campo, passando um monte de situação complicada, perseguições. Precisamos orar pelos missionários, interceder por eles, para que Deus dê livramento e que o Evangelho seja pregado através da vida desses irmãos. Em quinto lugar, a intercessão deve ser feita em favor de um objetivo específico. O pedido a ser colocado diante de Deus nesse contexto da batalha espiritual é muito objetivo. Pedimos para Deus, ao abrir a boca dos seus servos, proclamadores do Evangelho, lhes conceda intrepidez para revelar o mistério do Evangelho, que nas palavras de Paulo é Cristo em nós, a esperança da glória, como é dever deles fazê-lo. Então, o cristão é um intercessor. Interceder pelos irmãos que estão em missões. Interceder pelo Evangelho que está sendo pregado, pela boca que está proclamando o Evangelho, seja aqui na vizinhança, seja no púlpito da nossa igreja, seja no campo missionário.
cristão precisa ser esse porta-voz, esse proclamador, intercessor. A gente não pode achar que a nossa vida se resume ao que acontece comigo de segunda a sexta. Só importa o que acontece na minha casa, o que acontece com meus filhos, meus netos, né? O que está acontecendo lá no campo missionário, para mim, ele dá o jeito dele. Tem gente que ore por ele. Meu irmão, minha irmã, precisamos ser intercessores. A parceria num projeto missionário, ela passa, não é só você chegar, não, eu mando todo mês R$100 para o missionário. Você precisa enviar suas orações, interceder. Concluindo nosso estudo, quando tratamos sobre oração, temos que lembrar que ela é uma comunicação com Deus. E a comunicação sempre envolve duas partes. Está se comunicando com alguém. Você fala, você escuta. Não adianta você só querer falar ou também você só querer ouvir. Então, você só ouvir sem falar, você não demonstra prática. E você só falar sem querer ouvir, você não quer entender ou perceber, admitir que a pessoa com quem você está falando pode não concordar com a sua opinião. Então, é perigoso quando você ouve sem falar, como também é perigoso você falar sem ouvir. Nós ouvimos Deus através da revelação da sua palavra. E nós falamos com Deus através da nossa oração. É um exercício que precisa ser feito porque na batalha espiritual que nós enfrentamos, meu irmão, minha irmã, se você não orar, se você não falar com Deus, se você não for sensível a ouvir a voz de Deus, você está em grande perigo. Está correndo um sério risco. Quantas pessoas que corriam bem, né? A gente canta isso no hinário, de ti longe agora vão, de Deus agora estão longe. Por quê? Porque eram excelentes pessoas, excelentes trabalhadores na obra de Deus, mas não queriam compromisso, não queriam ouvir Deus falar, não eram sensíveis à voz de Deus e também não falavam com Deus. Então, acaba virando uma coisa mecânica. Eu vou para a igreja e volto para a igreja, vou para a igreja e volto para a igreja, mas eu não tenho motivação, eu não sei por que eu estou indo. Por que você não sabe o que está fazendo na igreja? Porque você não tem diálogo com a pessoa mais importante da igreja, que está na sua casa todo o tempo, que está com você a todo instante. Obviamente vai virar algo mecânico, vira apenas religião. E religião não salva o homem. O que salva o homem é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Então a oração mostra a realidade de que o cristão ainda se encontra no mundo, vivendo problemas reais no mundo real, assim como a batalha espiritual é real e o mundo que nós vivemos também é real. A oração nos ajuda a suportar isso. Eu gosto de dizer que a oração não move a mão de Deus. A oração não move a mão de Deus. A gente não pode entender isso. Deus não muda os seus propósitos por causa do Felipe. Não importa se o Felipe ora em 23 horas por dia e em 1 hora todo dia ele se alimente. Deus não muda os seus propósitos por causa do homem. Deus já os determinou. A oração é o que então, Felipe? A oração é o que nos move, irmãos. Nos move a uma vida espiritual, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de comunicação com Deus. Nós falamos com Deus através da sua palavra, ouvimos Deus falar conosco. A oração, a busca por esse Deus, o pedido a esse Deus, a intercessão a esse Deus, a dizer, Senhor, eu preciso tanto de um milagre, eu preciso tanto de uma bênção. Isso nos move a viver uma vida de fé, de esperança e de ousadia. A oração move os nossos corações, move a nossa vida, nos move e nos leva a um nível de intimidade mais profunda com Deus. Esse é o poder da oração. E isso precisa ser exercitado por todos nós. Orar a todo tempo, vigiar em todo tempo, para que não venhamos a cair e entrar em tentação. A oração não move a mão de Deus, mas move as nossas vidas e nos produz mais intimidade. Se a oração movesse a mão de Deus, meu irmão, Jesus Cristo não teria sido entregue na cruz do Calvário. Porque no Getsemane ele ora, Pai, se possível, passe de mim este cálice. Ele fez a oração dele. Mas Jesus foi sábio na sua oração, porque
Ele conhece o sentido da oração. A oração movia o seu coração e seu espírito para uma batalha muito grande que ele ia enfrentar, que era a cruz. Por isso que ele fala: Senhor, Pai, a minha vontade é que passe esse cálice de mim, que eu não quero passar por isso, mas eu quero a sua vontade. A sua vontade. Jesus sabia quais eram os planos de Deus. E a sua oração, além de o colocar e mantê-lo em contínua intimidade e contato com o Pai, a sua oração também o ajudou a ser fortalecido para a batalha que ele havia de enfrentar fisicamente, sendo humilhado e açoitado naquela cruz do Calvário. A vida digna da vocação a que fomos chamados se evidenciará quando, também nessa área da batalha espiritual, obedecermos os princípios tão claramente colocados por Paulo nesses versículos, de orar em todo o tempo, súplicas, intercessão, como Jesus também nos ensinou, também em ações de graças. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, e Deus nos abençoe para a glória de Deus. Senhor, nós queremos agradecer a oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a ter uma vida, Deus, de comunhão contigo, sermos movidos através da oração, a termos uma vida de intimidade, de busca, Senhor, de intercessão. Pai, nos ajude, Senhor, a ir a um nível mais profundo de intimidade para contigo. E através da oração, Senhor, nós cremos, podemos falar e o Senhor nos atende. E através da sua palavra temos a plena certeza de que o Senhor Deus também está falando conosco, nos respondendo e nos direcionando para onde nós precisamos caminhar. Guarde o teu povo, nos dê uma noite abençoada por ti. Essa oração que nós fazemos em nome e por amor de teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Nós continuaremos na próxima semana com mais estudos e fechando essa carta de Paulo aos Efésios. Pai, tu és fiel, eu creio em ti, teus caminhos e teu santo agir, Deus presente sempre a me guardar. Quem sou eu para poder questionar dos teus planos, como duvidar? Eu nada posso além de confiar. A minha fé, o meu amor firmei, descansarei, confiarei em ti. Mesmo se meus olhos não veem, tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. E se as lágrimas me detêm, tu és Deus, este é o teu melhor para mim. Pai, me ensina a te enxergar, a crer que no controle tu estás. Meu sofrimento nunca é em vão. Por isso cremos. Essa eternidade vive em mim, certeza de que não perecerei no fim, a esperança em meu coração, pois nada foge dos planos, meu Senhor. Descansarei, mesmo que meus olhos não veem, tu és Deus, sei que tens o melhor.
Descansarei, confiarei em ti, mesmo se meus olhos não veem. Tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, tu és Deus, este é o teu melhor para mim. Olá, crianças! Viemos aqui fazer um convite muito especial. Isso mesmo, a nossa EBF! Esse ano vai ser diferente, cada um em suas casas. Será transmitido no canal do YouTube da nossa igreja. Anota aí, é na Igreja Presbiteriana em Rio Bonito. Será dia 22 de agosto, às 15 horas. Você não pode perder! Olá, crianças! Viemos aqui fazer um convite muito especial. Isso mesmo, a nossa EBF! Esse ano vai ser diferente, cada um em suas casas. Será transmitido no canal do YouTube da nossa igreja. Anota aí, é na Igreja Presbiteriana em Rio Bonito. Será dia 22 de agosto, às 15 horas. Você não pode perder!